Bom, então, quando a gente entende que a articulação ela está entre um osso e outro, existe como se fosse um colchãozinho no meio. Vou usar uma linguagem mais simples, sem ficar falando o termo técnico, para que qualquer pessoa que queira entender um pouquinho sobre isso consiga entender. Então, quando a gente está em repouso, esse colchãozinho ele expulsa um líquido que chama líquido sinovial, ele sai para fora da célula, ele fica como se estivesse vazio. Então a pessoa dormiu, acordou no dia seguinte e veio treinar de manhã. Como é que está o colchãozinho dela? Vazio, osso com osso. O trabalho de mobilidade ele é importante para quê? Para a gente começar a mexer essa articulação, ganhar amplitude de movimento e dar tempo desse líquido sinovial começar a voltar por osmose e encher esse colchãozinho. Por isso que a gente começa as nossas sessões de treinamento com o trabalho de mobilidade. Depois, não adianta a gente já ir direto para uma parte de força, por exemplo, porque a gente precisa esperar a articulação estar preparada para isso e a temperatura corporal adequada para a prática de atividade física. Por isso que depois do trabalho de mobilidade, a gente tem o aquecimento. Quando a gente vai numa competição, por exemplo, não tem isso, a galera já vai para o pau direto. É um momento ali que precisa fazer um trabalhozinho de mobilidade antes, precisa fazer um pré-aquecimento antes, não vai ser igual a sessão de treino, mas o treino é todo dia, todo dia, todo dia. Então a gente não pode esquecer dessa parte de mobilidade. Não pode esquecer de um aquecimento bem feito, da ativação muscular adequada para não machucar o aluno. Tá? Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Por exemplo, olhou para o WOD, viu os movimentos que vai ter, a gente tem que entender quais são os grupos musculares que eu preciso ativar antes de chegar no WOD. Como que a gente faz uma ativação muscular, por exemplo, de core? Prancha, canoinha, keeping. Né? Como é que eu faço uma ativação muscular da musculatura de membro superior dorsal, por exemplo? Ombro, costa. Eu posso fazer um TRX, eu posso fazer um exercício numa intensidade mais leve antes de começar a botar a carga para poder fazer. Para quê? Para elevar a temperatura corporal e evitar o risco de lesão. Para as pessoas não ficarem falando que CrossFit não machuca. O que machuca é um treino mal montado, pular etapa, colocar peso fora da hora antes da pessoa ter a técnica certa de movimento. Se a gente tiver esse cuidado, a gente nunca vai machucar ninguém. Embora, não é nunca, né? Nunca é muito forte, mas a gente reduz bastante a probabilidade. Porque também depende do aluno, da execução do aluno, de problemas pré-existentes. Né? Então a gente tem que, antes do trabalho de mobilidade, tem uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente não conhece o aluno. O que é? O que vocês acham que é? Exatamente isso, doutor Gil. Exatamente isso. Você tem que conhecer teu aluno. Você tem que chegar para o cara e falar, cara, tem alguma lesão? Tem, que nem eu estava falando aqui, esse desenho daqui eu fiz falando da minha articulação. Eu não posso fazer nada com impacto. Então você como coach, quando descobre que eu tenho que fazer, que eu não posso fazer nada com impacto, e no treino de hoje tem box jump, isso eu não vou fazer. O que você tem que fazer? Achar uma alternativa. E de preferência, essa alternativa ela pode ter dois caminhos. Pelo menos, eu penso em dois caminhos. O primeiro caminho é, qual é o grupo muscular que eu estou trabalhando aqui? Membros inferiores, potência e explosão. Que tipo de exercício eu posso fazer de membros inferiores que trabalhe o mesmo tipo de estímulo sem impacto? Air squat, front squat, qualquer um desses movimentos que faça com dinamismo, que seria um salto pliométrico. Ou, o que o Tomás precisa, já que ele não pode fazer impacto e ele tem um problema? Você pode ir por um outro caminho também. Você pode tirar esse estímulo e colocar um estímulo, por exemplo, de fortalecimento de core. Quem faz a adaptação é o coach. A sua adaptação é diferente da minha, que é diferente da dela. Entendeu? E fique à vontade para isso, porque é isso daí que torna aquilo que a menina estava falando antes, o treino individual. Você pega um treino coletivo e transforma num individual, para a pessoa poder entender aquilo ali. Então tem o conhecer seu aluno, mobilidade, warm-up e técnica. Por que a técnica é importante?
Cara, eu desligo música dentro do meu box quando eu vou fazer a parte técnica. Porque a pessoa tem que prestar atenção. É a hora que a gente tem para ensinar o cara a fazer o movimento. Um bom coach, ele tem uma sequência de educativos para ensinar a parte técnica. E você só vai colocar peso no teu aluno quando ele chegar na execução perfeita do movimento. Muitas das vezes você vai ter que falar para o teu aluno tirar peso. Algumas vezes você vai ter que falar para ele colocar peso. Mas na maior parte das vezes você vai ter que falar para ele tirar. Para que ele aprenda o movimento certo. Então, uma vez que a gente conhece o nosso aluno, a gente sabe que esse treino aqui vai virar uns 10 treinos diferentes aqui. Por exemplo, a Marília tem problema no pé. Acabou de quebrar o pé e está voltando a treinar agora. Tem coisa que ela não vai fazer. Você está com a mão machucada. O Moisés é atleta de performance. A Dai está voltando agora a treinar, que acabou de sair de uma gestação. A Duda vai competir amanhã. Ela pode treinar hoje? Pode, mas ela vai fazer um treino só nessa parte aqui, assim, ó. Né? Então, o mesmo treino que está na lousa virou 10 sessões de treinamento diferentes. Esse é o grande lance que faz com que as pessoas não tenham lesão. Beleza? É isso.